A Lei 9.605, no artigo 3º, diz lá: as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme disposto nessa lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual ou de seu órgão colegiado no interesse e no benefício de sua entidade. Então, a jurisprudência tem acolhido, né, dentro dessa permissão que a Lei dos Crimes Ambientais traz, identificando, através do órgão ou da representação, aquela vontade da pessoa jurídica. Mas o que tem exigido a jurisprudência para penalizar a pessoa jurídica? Prova robusta de que o crime teria sido praticado em benefício da pessoa jurídica. As penas, né? Multa restritiva de direitos e prestação de serviço à comunidade. As penas restritivas de direitos: suspensão parcial ou total de atividade, interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade, proibição de contratar poder público, bem como dele obter subsídios, subvenções e doações. As penas corporais, obviamente, não são aplicadas, né? Muitas vezes a gente pode pensar assim, mas seria bom prender o prefeito, seria bom prender o diretor. Não dá. Então, as penas são essas penas aqui. Dentro da Lei 2.305, como é que se dá essa tutela penal? A Lei 2.305, ela, na verdade, optou por não tipificar delitos. Ela, com acerto, do meu ponto de vista, ela remete à Lei dos Crimes Ambientais, que já existia, já estava em vigor, né? Então, ela faz uma remessa através de 52 da Lei 2.305, ela faz alterações lá no artigo 39, no artigo 68 e no artigo 56 da Lei dos Crimes Ambientais. Então, ela optou por não tipificar delitos. Quando nós estivermos diante de um dano ambiental que possa ser decorrente de uma prática delituosa, nós vamos ter que procurar este delito na tipificação da Lei dos Crimes Ambientais. A responsabilização do gestor público. Então, se há dificuldade de penalizar a pessoa jurídica, mais ainda a pessoa jurídica de direito público. Além de todos aqueles elementos, né, daqueles argumentos que demonstram a dificuldade da penalização da pessoa jurídica, existem ainda outros que são mais específicos para o gestor público. Tá? Como afirmar que o gestor público, ou que uma entidade de direito público, uma autarquia, um município, um Estado ou União, praticam dano ambiental em seu próprio interesse? Essa é uma grande dificuldade. Dizer, ele construiu uma estrada passando por dentro de um parque nacional. Isso foi no seu próprio interesse. A administração, o Estado, ele age sempre no interesse público. Ou ele entendeu que passar a estrada por dentro daquele parque seria uma forma mais econômica de fazer a ligação entre aqueles pontos que a população necessitava ligar. Então, é muito difícil usar essa exigência que tem a legislação de que seja no interesse da pessoa jurídica. Porque o interesse do Estado, o interesse da administração sempre é o público. Nunca é o da própria administração. Ele cometeu um dano ambiental porque ele teria que ter praticado o ato de forma tal, mas ele praticou de forma tal porque, assim o fazendo, ele conseguiu economizar. Quando o Estado economiza, ele economiza em benefício de quem? Ele economiza em benefício do contribuinte. Então, é incompatível esse raciocínio com o gestor público, que ele pratica o ato em benefício próprio. É sempre em benefício. O Estado vai ser multado. Quem é que vai pagar a multa? O próprio Estado. Então, a multa parece que também não seria. Bom, então vamos usar a prestação de serviços à comunidade. Todas as interdições de direito, todas essas interdições, prestações de serviço à comunidade, já são obrigações que o Estado tem que cumprir por ser obrigação dele, Estado. Aí ele tem que proteger áreas. Mas isso é obrigação do Estado. Ele tem que estabelecer políticas públicas de proteção. Isso é obrigação do Estado. Então, todas as penas que estão na legislação, elas são penas que o Estado, que são obrigações que se imporia por uma condenação ao Estado que já tem essas obrigações. Então, essas são as grandes dificuldades
de se aplicar a tutela penal. Bom, se não há consenso, né, em vários aspectos, um consenso há que se a legislação está aqui, está posta, se tem que procurar tirar dela o melhor proveito. Então, procurar sempre identificar, né, em todas as situações que cheguem ao Poder Judiciário, ou que cheguem ao conhecimento do Ministério Público, que é quem, em geral, vai promover a ação penal, titular da ação penal, identificar condutas individuais, não deixar de procurar responsabilizar as pessoas físicas que estão atrás da pessoa jurídica, não se abandonar a tutela penal porque ela tem essas dificuldades, mas procurar tentar vencer e utilizar uma interpretação um pouco mais elástica, se é que isso seja possível em matéria penal, diante desses princípios rigorosos que informam o direito penal e o processo penal em função desse bem que eles buscam proteger. Enfim, é uma matéria difícil, né? Principalmente quando se está falando para um público que nem todos têm, mas eu tentei ser o menos técnica possível. Eu agradeço a oportunidade, o material vai ficar. Eu não tive tempo de fazer uma bibliografia, mas eu vou fazer a coletânea da bibliografia e vou encaminhar para ser encaminhada aos senhores, então. Muito obrigada.